Programa Fama e Destaque de hoje, gente, muito especial de Dia das Mães com elas. Nete, Lucy Just e Apóstolo Irani. Comigo, Viviane Alves. Não saiam daí, imperdível. Programa Fama e Destaque, olha só, gente, o programa Fama e Destaque de hoje tá muito especial. Porque eu estou com elas, que são mães, empresárias, empreendedoras. Elas que conseguem conciliar esses múltiplos papéis, porque ser mãe, ser mulher, ser esposa não é fácil. Então, gente, esse programa tá muito especial, com duas mulheres incríveis, Lucy Just e a Nete. Sejam muito bem-vindas aqui no programa Fama e Destaque, Lucy, a Nete. E primeiro eu já quero começar a perguntar para você, Lucy, como que é conciliar os papéis de mãe, empresária e esposa? Uau, Vivi! Nada fácil, mas é muito gratificante. Eu tenho 3 filhos que são maravilhosos, um de 24, uma de 20 e um de 13. Uma saideira, né? A gente fala, né? Verdade. E eu falo que é o nosso gás, é a nossa energia. E não é o que me move, mas é o que me faz me inspirar nas minhas coisas que eu desenvolvo. Eu acho que os filhos são isso para nós, porque nós temos o nosso eu. E a única garantia que nós temos depois do eu é o que nós fazemos, que é a nossa concepção, que são os nossos filhos. É a continuidade do nosso ser. Para mim é isso, a continuidade do nosso ser. Ô, Lucy, e você é palestrante também, você cuida do comportamento, né, humano, se destaca no seu trabalho. Há quantos anos? Como que foi essa escolha? Eu sou casada há 27 anos com o Eduardo e nós somos empresários de alguns segmentos, né? Comércio, indústria, algumas coisas. Só que eu sempre fui muito inteirada com o desenvolvimento humano. E aí eu fui me especializando em programação neurolinguística, inteligência emocional e juntando isso ao empreendedorismo. Porque eu acho que a gente tem que estar conectado com todas as áreas da nossa vida. E para mim foi um complemento, né? Ligar os negócios com as áreas comportamentais. Certo. E eu venho nessa jornada há 15 anos, 15 né? anos. Trabalhando com mulheres, trabalhando com empresas, trabalhando com o mundo em geral das pessoas que querem se tornar pessoas melhores e fazer com que os seus negócios também sejam melhores, porque eu acho que é uma coisa só. Lucy, conta para o nosso público. Você é esposa, você é mãe, e para conciliar, como que você faz? Em primeiro lugar, a minha família. Tá. Sempre a minha família, até porque quando as pessoas falam a base tem que ser a família, tem que ser a família. Porque você não pode falar de algo que você não vive. Então eu penso, eu tenho que viver, e viver, quando eu falo, não é uma família doriana, gente, porque lá a gente tem de tudo. De tudo. Então não é uma família doriana, mas é você poder viver o laboratório da vida real. Para que você possa, sim, dizer para as outras pessoas, vale a pena. A rede social hoje, né, Lúcia, você falou assim, não é uma família doriana. Você vê muito isso hoje, muito, né, na rede social. Parece que a rede social hoje, ela só mostra as coisas boas. Eu até brinco, eu falo, gente, também ninguém precisa saber dos nossos problemas, de tá? jeito nenhum, não né? É verdade? De jeito nenhum. Você acha que isso influencia muito a questão da internet? Demais. Só que Você as pessoas têm que peneirar. Tá. Porque hoje elas querem seguir padrões. Mas o que é padrão para você? Né? As pessoas falam, o que é padrão de beleza? Né, Nete? O que é padrão de família? O que é padrão? Verdade. Seu jeito é o jeito certo. Lucy, você tem ajudado mulheres na questão do desenvolvimento também comportamental. Conta para o nosso público, como que é esse trabalho? Aceitação. Eu acho que a mulher se permitir entender quem ela é em todas as áreas da sua vida. Ela tem que entender o seu valor, o seu pertencimento dentro
da sociedade, dentro de si própria. A sua essência verdadeira. Eu acho que é esse encontro do eu. É isso que eu procuro fazer, é o que eu falo, é o que eu vivo. Porque eu vivo uma jornada constante de transformação comigo. E eu falo para as pessoas, não desista do seu melhor produto, você mesmo. Que incrível, gente. Ai, tô amando. Lúcia, e quando a pessoa... Eu quero perguntar, gente, que eu acredito que muitas pessoas aí que tá nos assistindo têm essas dúvidas. Qual o momento que a pessoa... Ela fala, puxa vida, agora eu preciso buscar ajuda. Porque chega um momento que a mulher tá doente, né? Você falou de aceitação, mas nem sempre ela enxerga isso. Não, dificilmente ela enxerga isso. Dificilmente. Por isso que eu falo assim, as pessoas não precisam esperar chegar no fundo do poço. Não espera chegar no fundo do poço. Você tem que viver num processo. A vida é um processo contínuo de transformação. Então precisamos cuidar do nosso espiritual, comportamental, de dentro para fora. Mas falar, gente, de dentro para fora, também eu estou com ela, que é mãe, empresária, tem um espaço maravilhoso, que é o Espaço Belas, e ela também é idealizadora do projeto social. Conta para o nosso público um pouquinho da sua história, que é incrível também, né, Nete? Eu fico assim muito grata, né, de ter esse espaço, que é um espaço que eu falo que é um espaço colaborativo, aonde que lá você acolhe todas as mulheres, homens também é muito bem-vindo, mas eu falo que para mulheres eu acho que é sempre mais difícil. Então é um espaço onde você encontra de tudo lá. Então onde você vai cuidar de dentro para fora, como eu estava falando. Às vezes as mulheres chegam lá reclamando, né, que tá, ai, meu cabelo tá caindo, tá, alguma coisa tá muito estressado, tá com uma baixa autoestima, e quando você vai ver, não é só o cabelo. E aí lá a gente tem terapeutas, a gente tem psicólogas, então eu falo que a importância que a gente tem que dar hoje, pra gente cuidar de dentro pra fora. De fora pra dentro, eu falo que a gente já é lindas, né? Verdade. Se você está bem por dentro, por fora transparece isso. E quando você não está se sentindo bem por fora, é porque dentro tem alguma coisinha errada ali, né? Como você já tinha falado também, né, Lucy? Então lá a gente cuida disso. Então, além de você ter cabelo, unha, maquiagem, que é muito importante. Eu falo, gente, isso aqui, unha para mulherada é bem-estar. Sobrancelha também é bem-estar. A gente precisa estar bem com a gente, mas principalmente de dentro para fora. E a mulher, ela tem que tirar aquele dia para ela, né? Fazer uma massagem, vou cuidar dos meus cabelos, vou passar um dia no spa. Relaxar. Eu falo que é um dia de merecimento. Merecimento, verdade. É um dia de merecimento, né? Palavra Pra você certíssima. relaxar. Então tem gente que trabalha muito, fala que aqui em São Paulo, não só em São Paulo, mas por ser uma cidade grande, né? É muito mais estressante, o povo é muita correria. E eu vejo que quando o pessoal chega lá no meu espaço, eles falam, nossa, parece que a gente tá em outro mundo, né? Então é calmo, é um chazinho, é uma luz baixa, então é uma musiquinha lenta pra gente dar uma relaxada. Então a pessoa já vai se acalmando. E quando vê que tem a banheira, né? Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos lá. Né? Já Tem gente gostamos, já. Tem gente que vai e fala assim, nossa, mas aqui você faz o dia da noiva? Eu falo, faço o dia da noiva e também faço o dia nosso. Porque você pode ter um dia de noiva sem você ser noiva. Verdade. Então é um dia de cuidado, um dia de beleza. As pessoas têm muito isso, né? Não é? Vou só quando é o dia da noiva. Não, gente, nós mulheres temos que tirar esse dia. Você sabe que eu sempre, uma vez no mês, no mínimo, eu faço isso, viu? Eu me dou esse luxo. Sim, lógico. Eu ainda mais que sou mãe também, né? Se vocês sabem, né? Mãe de 4. E conciliar toda essa correria, o estresse que nós temos do dia a dia, temos que tirar o nosso dia e temos que ter a terapeuta junto, né? Com certeza. Mãe de 4, olha Mãe de só. 4, tá vendo? Então, o nosso dia, como diz, é todos os dias. É todos os dias. Né? Todos os Porque dias. quando você escolhe o dia para ser seu, você nunca tem. Nunca tem, é verdade. Porque as pessoas falam assim, eu nunca tenho tempo. Por que você nunca tem tempo? Porque você não escolhe. Não escolhe. Se você Verdade. escolher, você Você coloca fala assim, você em não, primeiro lugar, é né? primeiro lugar.
Então, é o que nós comentamos, né? Você só pode oferecer para o outro aquilo que você dá primeiro para você. Eu falo que até a questão de você receber, né? O que você entrega é o que você tem aqui dentro. Ah, perfeito. O merecimento, né? O merecimento. Eu vejo que lá tem muitas mulheres que falam, não, mas eu não mereço isso. Eu não merecia isso. Quando você coloca pétalas de rosas, né? E você prepara todo aquele ambiente, a maioria das mulheres chora. Porque tem mulher que parece que elas ainda ficam muito fechadas e acha que elas não merecem um dia de cuidado. Não precisava tanto, né? Não precisava tanto. Precisa. A gente precisa, porque... E todas têm a possibilidade. Sim. Todas é merecedora. Nete, conta para o nosso público qual foi a inspiração por trás do projeto A Segunda Mais Bela e qual impacto ele tem causado tanto na sua vida. O que mudou depois desse espaço? Sim. A Segunda Mais Belas, eu acho... Gosto muito de contar a historinha, viu? Então, eu vivi num relacionamento, né, onde que o meu ex-marido era alcoólatra. E eu ficava muito triste na sexta-feira. Toda sexta-feira eu ficava triste, mas eu não sabia o porquê que eu ficava triste. E foi uma terapeuta, uma psicóloga, né, que descobriu, que você vai vendo o porquê que eu tive a ideia de ter o espaço. Então, tudo que tem hoje no Espaço Belas foi o que eu vivi. Tudo que eu ia achando de dificuldade, eu ia falando, eu ia juntando aquilo para poder trazer algo de bom para nós mulheres, né? Então, sexta-feira eu ficava triste, segunda-feira eu estava feliz. E eu queria descobrir, só que todo mundo no metrô, às vezes indo trabalhar, falava sextou, 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 voltando do trabalho. Feliz que era sexta-feira. E eu queria descobrir o porquê que sexta-feira o povo estava feliz e por que eu estava triste. E segunda-feira eu estava feliz. Eu contei isso para minha terapeuta, né? E ela foi descobrir o porquê, né? E aí eu falei, não, mas a segunda-feira também, por que muitas mulheres não podem estar felizes na segunda? Porque segunda-feira eles falavam segunda-feira pesada, segunda-feira triste, que tá todo mundo voltando de viagem, que tava curtindo, feliz, e triste na segunda porque tinha que trabalhar. E eu feliz. Mas você tinha um desafio, né? E eu tinha esse desafio. E aí eu mudei a ordem, né? E falei, não, a segunda-feira, para muitas mulheres, eu tenho certeza que muitas mulheres também passam pelo mesmo que eu. E aí eu vou juntar uma segunda-feira pra gente fazer uma segunda-feira feliz. Então, aí eu criei o projeto Segundas Belas, né? Olha que aí junta um monte de mulherada pra lá, pra gente tomar um café da tarde também, bater papo, fazer massagem, fazer spa dos pés. Então, na segunda funciona. Segunda funciona. Então, às vezes, a gente não fica só lá no meu espaço também. A gente pode sair pra ir num barzinho, pra ir numa pizzaria, pra ir num restaurante. Por que não na segunda-feira? Olha, agora vamos colocar segundou. Segundou, mulherada. Gente, olha só. É isso porque agora. muitos espaços de beleza, na segunda é fechado. Sim, exatamente. E você lá, já tem esse grande diferencial também. O diferencial, que lá é aberto toda segunda-feira. É o melhor dia, eu falo, para começar a semana, né? Energia total. Com energia total e arrumada, né? Eu quero perguntar para as duas, que aprendizado a maternidade trouxe para a sua vida profissional? Lu. Amadurecimento. E você, Nete? Amadurecimento, crescimento, visão. Através da maternidade eu tive uma visão de negócio. Eu falo que tudo eu vou pegando assim para juntar, né? Eu tive uma visão de negócio que foi através da minha maternidade, quando meu filho nasceu, que eu resolvi empreender aqui em São Paulo. Tudo muda, né? Tudo muda, né? Então é isso. Crescimento, visão de negócio. A gente fica mais, como se fala, sensível. Eu falo, eu quero dar o melhor de mim. Porque agora tem uma pessoinha ali, né, que precisa da gente, né? Então, o meu filho é tudo pra mim, é o amor da minha vida. Sensível, mas fortalecida. Fortalecida, né? Porque você precisa ser forte. Exatamente. Pra você mostrar pra ele, né? É. E você poder ter força pra você criar um filho, né? Que não é fácil. Você que é mãe de 4. Eu falo que a minha vida mudou, né? Desde que o meu primeiro filho nasceu, que é o Pedro, de 20 anos, tem o Enzo de 16, tem a Vitória de 11 e o Juan de 5. Acabou a paz. Né? É verdade, acabou a paz. Mas a alegria é eterna. É eterno, e a responsabilidade é para sempre. Um amor diferente, né?
É um amor diferente. Mas eu amo, eu falo, nossa, eu sempre tive essa certeza que eu ia ter muitos filhos. Incrível, né? Com 17 anos eu falava, eu vou ser mãe, vou ter muitos filhos. É bem desafiador, como para todas, eu acredito. Mas cada dia você tem aquela vontade de viver. Os filhos dão essa força. Dá. Quando você pensa em desistir, é o que te fortalece. Verdade, Lúcia? Total. Até porque eu vejo muitas mulheres que falam que não conseguem conciliar a maternidade com o trabalho. Gente, dá para conciliar. Dá. Totalmente, né? Dá. Eu, diante de todas essas... administrar empresas, correr atrás, trabalhar com o indivíduo, trabalhar com empresas, eu jamais deixei de levar minha filha no balé, meu filho no futebol, o outro no inglês, almoçar e sobe e vai. Não, agora é o horário com eles. Não, agora sobe, agora vem, agora se respira, agora tem reunião, agora. Aí às vezes a pessoa fala assim, não, mas não dá para conciliar. Quando você ama verdadeiramente, você não só concilia, como você se sente plena. Essa é a palavra. Plena. E o restante, gente, você desenvolve com tanta maestria, excelência, que você fala assim, sou eu? Eu falei, nossa, fiz tudo isso, foi tão fácil. Eu falo, meus filhos viram e falam assim, mãe, você, a gente não pode falar, mas você é F. Pode falar que o programa é F, a gente entendeu. Entendeu? Que nós mulheres somos. Mas sabe o que é F, mãe? E eu falo F, eu sou feliz, eu sou otimista, Sim. eu sou determinada e alegre por ter vocês na minha vida. Olha que incrível, gente. É isso. Mas como nós estamos falando de um cuidado, temos que cuidar do espírito, temos que cuidar de dentro para fora, como falamos com a Nete, mas eu também estou recebendo aqui a nossa profeta, apóstola, a pastora Iranídia. Seja bem-vinda, pastora. Agora ela é apóstola, né? Foi ungida como apóstola. Aqui no programa Fama e Destaque. Bem-vinda. Essa mulher de Deus, muito honrada. Pastora, conta um pouquinho para o nosso público, porque você também é mãe de três. É 3 ou é 4, pastora? 3. Fora a nação, né? Fora a nação, é verdade. Como que é, pastora, cuidar da nação? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Porque quem prepara tudo é Deus, né? E, primeiramente, né? É que eu falo primeiro, nós temos que se encontrar, se achar, né? Antes de dar para alguém, né? Então, agora dia 31 de maio, vai fazer 29 anos que eu estou no Senhor, né? Eu vim de um relacionamento, né? Eu tive traições, né? Enganos, frustrações, entrei no estado de depressão, tentei 2 suicídios, né? E eu sempre fugindo dessa missão que Deus tinha comigo, né? Mas foi através de tudo isso que aconteceu com a minha vida que eu tive um encontro com Deus, né? Sempre Deus colocando pessoas no meu caminho. E eu achava assim que Deus tinha muita coisa para ele fazer do que, né, olhar para mim, né? Então aí foi um dia que, através de uma senhora que ela pregava a palavra, né? Ela sempre vinha no meu trabalho, sempre falava de Deus, né? E eu sempre fugia dela, só que chegou um dia que não deu para fugir de Deus, né? Porque nós temos o livre-arbítrio, né? Se nós queremos servir Ele, queremos mudar de vida, como ela falou, que nós temos que ter aceitação, né? E um dia eu tive essa aceitação de querer Deus na minha vida, porque eu procurei muitas religiões a minha paz, né? Desse encontro, Deus permitiu que eu fui em tudo quanto é tipo de religião. Então hoje eu não prego placa de igreja nem religião. Eu prego a palavra, né? Ela é o caminho, a verdade e não há outro.
e através também do nosso testemunho, que se eu não tivesse passado por todos esses atalhos na minha vida, hoje eu não teria essa obra que eu tenho hoje, que eu cuido de vidas. Hoje você cuida de muitas mulheres, almas, né? Homens também, né, pastora? Te procura. Tive perdas, eu tenho hoje 3 filhos, que fui pai e mãe, que eu criei eles, né? E também eu perdi minha filha também, que ia ter 24 anos hoje, que eu tive uma perda, e eu não podia mais ter filho. Mas através da minha fé, Deus falou que ia me dar. Eu tive um sonho que eu ia ter esse filho que eu tenho hoje, de 23. Então eu tenho um de 41, de 34 e um de 23, né? E ali foi um caminho muito difícil, né? Porque a gente tem que começar a se reencontrar a gente, né? E ali foi, primeiramente, eu fui me encontrar para poder ajudar os meus filhos, né? E ali foi que Deus foi me pegando assim, sabe? Pegando um pedaço aqui, um pedaço ali. E hoje, para ter essa fé que eu tenho, que eu falo assim, que eu tive que ter esse encontro, né? E eu tomava remédio, aí eu fumava, né? 5 cigarros por dia. Eu fui o meu refúgio, tomava um vinhozinho em casa, uma bebida em pastora, casa, mas vinho né? de vez em quando pode, né? Eu tenho a minha tese, né? Que faz 29 anos que eu não bebo, eu não toco nada de álcool mais, né? A Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém à carne, né, pastora? Se for para beber, para cair, né? Eu acho que em Gálatas 5 eu encontrei ali que o vício, a bebida, não agrada a Deus, né? Porque leva nós, né, a ter um refúgio, né? E ali foi quando eu fui me liberta de tudo, dependência de remédio. Eu fui para a igreja, não tive apelo. Eu tive um encontro com Deus dentro da igreja. Eu vi Jesus, só não pude contemplar o rosto dele. E falando para aquele homem dentro do altar lá, tem um homem me chamando, né? Ele falou, não tem ninguém aqui em cima do altar. Eu falei, tem. E ele está me chamando. E eu vi Jesus, vi o manto dele, as mãos dele, os pés, mas não pude ver o rosto. E ali eu tive aquele encontro que foi uma paz muito grande. Programa Fama e Destaque, sejam muito bem-vindos aqui na Rede TV. Olha só, gente, hoje o café tá muito especial. Estou com ela, doutora Jéssica Rezende, especialista em gerenciamento do envelhecimento, com diversas certificações fora do país. Doutora Jéssica, primeiro eu quero agradecer você por ter aceitado tomar esse café aqui comigo. E já quero saber tudo sobre o seu trabalho e o que te levou a ir estudar em Harvard. Conta já para o nosso público um pouquinho dessa sua experiência incrível. Foi sim. Primeiramente, obrigada, Vivi, obrigada pelo convite. Bom, eu sempre explico que se a gente quer trabalhar com o gerenciamento do envelhecimento, a gente tem que entender a paciente de dentro para fora. E lá em Harvard a gente costuma fazer todos os procedimentos em cadáveres. E após realizar os procedimentos, a gente vai dissecar todos esses cadáveres. E cadáveres de várias idades. Nossa. Então a gente consegue observar o quanto o seu osso, a absorção óssea do teu rosto já evoluiu com o passar do tempo. Os coxinhos de gordura, que são gordurinhas que a gente tem no nosso rosto. Aonde ela vai parar com o decorrer do tempo, conforme a idade do paciente. Então é extremamente importante entender a anatomia facial de dentro para fora, tanto na estrutura como no decorrer, da gente entender como essa face vai ficando com o passar dos anos. Porque assim a gente consegue estruturar essa face da melhor maneira, conforme a idade dela, e os melhores tratamentos também conforme a idade da paciente. E como que seria esse tratamento? A gente tem que entender que a face, ela tem várias... Eu sempre digo que o melhor tratamento é o tratamento que você consegue combinar técnicas. Então não se trata de uma técnica, e sim de todas, porque a nossa face é assim. Então existe ali a produção de colágeno, que você tem que acelerar essa produção de colágeno. Existe a questão da pele mesmo, que é a última fase que a gente vai tratar. O protocolo biorrenovação, ele é um protocolo justamente para tratar a pele, né? Então é a última fase ali. Doutora Jéssica, e qual que é o diferencial desse tratamento para os outros? O protocolo biorrenovação? Isso. É a eficácia. Eu trabalho com diversos procedimentos, né? Bioestimuladores, fios de PDO,
skin booster, então tem vários procedimentos. Mas o protocolo, ele é o mais eficaz se tratando da pele. E quanto tempo o resultado? É imediato? Não, em torno de um mês, mais ou menos. Um mês. Isso, para Tá. conseguir ter um resultado final ali, né? Um mês, mais ou menos. Quais são os principais benefícios desse protocolo? Ele vai melhorar a linha estática. Para quem tem aquelas linhas, principalmente aqui no Bravo, ele dá uma boa melhorada, porque nós sabemos que não dá para injetar muito produto nessa região. Ele vai melhorar a textura de pele, melhora bastante, poros dilatados. Existe uma idade específica ou não? A partir dos 30 anos, 35 anos, porque ele dá para fazer setorizado. Então a gente consegue fazer tanto na região dos olhos e fazer um outro tratamento na face toda, ali para uniformizar o tom de pele, uniformizar a textura, como tem como fazer no rosto todo. Dá para fazer no rosto Dá todo pra fazer no também, rosto dependendo todo? da idade, exatamente. A Tá. partir dos 45 já dá para fazer no rosto todo. Em sua opinião, qual é o maior mito hoje sobre envelhecimento? Porque nós temos muito isso, né, dos mitos. Alguns médicos falam, pode isso, não pode aquilo. Como que você trabalha isto, nessa questão? Assim, ó, os mitos são, não existe um tratamento. Tá. São vários, são associações de tratamentos. Verdade. Então, assim, se você tem o profissional que fala, não faça bioestimulador porque não funciona. Depende, né? Depende. Ou outro fala, não faça, é só cirurgia. Ou, enfim, então, para cada idade, né, existe um protocolo para cada idade. E, de fato, vai chegar um momento que realmente só uma cirurgia, né? Verdade. E a gente vai associar com outros tratamentos. O mesmo acontece com o ácido hialurônico, que tem pessoas que não gostam do ácido hialurônico. O ácido hialurônico, primeiro foi um boom, né? Fizeram demais, passaram do ponto, e agora eles falam para não fazer nada. E de fato não é assim. O ácido hialurônico na dose certa, né? Ele é importante sim, vai melhorar. Tanto no aumento como para reposicionamento também da face, dependendo do grau de flacidez ali. No seu tratamento, né, no seu protocolo, não use injetáveis. Não. São É todos importante, de uso né, tópico. Sim. nós falarmos sobre isso, porque tem muitas pessoas que têm medo, foge por medo da agulha. Sim. Né? E quais são os cuidados essenciais que todas as pessoas precisam para envelhecer com saúde, na sua opinião? Olha, envelhecer é de dentro para fora, né? Nós estamos falando de tratamentos onde vai melhorar, de fato, ali fisicamente pontos estruturais da face, onde vai melhorar a produção de colágeno, mas de fato é de dentro para fora. Então, desde a água que você toma, na É quantidade... completo, né? Exatamente. Não tem tratamento sem água, Não, né, doutora? Não, e depois de uma idade é gerenciar a questão também hormonal, que é muito importante. Tá sempre fazendo exames ali para ver quantidade de minerais, vitaminas. Então, o gerenciamento do envelhecimento é justamente isso. Tanto que às vezes eu peço alguns exames para que a gente possa, de fato, orientar a paciente e ver, né, os hábitos que ela tem e realmente gerenciar de uma maneira completa, Bacana. de dentro para fora. E para quem deseja começar agora esse tratamento, o que precisa? Passar por uma consulta. Tá. Essa consulta é muito importante, porque ali eu vou entender, né, tudo que a paciente já fez no rosto, o que ela já usou, os produtos que ela usa em casa, skincare, enfim. É na consulta que nós vamos avaliar tudo isso. Doutora Jéssica, eu amei ter você aqui. Quero que você volta mais vezes. Eu que agradeço. Dá dicas para o nosso público de saúde, que é muito importante. Sim. Deixa seus contatos, rede social. O meu é o Instagram, é doutora Jéssica Rezende, Rezende com 2E no final. Programa Fama e Destaque aqui na Rede TV para você com a doutora Jéssica Rezende e comigo, Viviane Alves. E vamos aproveitar e tomar aquele cafezinho, Sim. bolinho, né? Para vocês aqui na Rede TV.